Rodrigo Silva é um arqueólogo e pastor muito conhecido aí nas redes sociais, na televisão. Ele frequentemente participa de diversos programas, muito bom comunicador. Esteve no Pânico concedendo uma entrevista falando sobre o seu conhecimento que mistura a parte científica com a parte religiosa, o seu lado arqueólogo com o seu lado pastor. Vamos ver aí no que dá essa combinação e fazer alguns comentários. Então eu acredito na profecia, só que o meu critério para apontar isso aqui for o cumprimento profético é um pouco mais elevado. Então aqui ele já começa dizendo que a sua parte arqueólogo é responsável por fazer a sua parte crente ser um pouco mais exigente com relação a entender o que é uma profecia e se ela foi ou não foi cumprida. Vamos ver se é isso mesmo? Eu mergulhei em Tiro. Eu lembro de uma profecia de Ezequiel, onde ele fala, ó cidade de Tiro. Como você falou bem feito em relação a Israel, Deus me mostrou o que vai acontecer com você. Estou resumindo. Você vai ser engolida pelo mar. As suas pedras serão lançadas no fundo do mar. Ninguém mais morará em você. E você se tornará suas pedras se tornarão enxugadouro de peixes, de redes. Quando eu mergulhei lá, eu pude ver ali embaixo todas as ruas de Tiro embaixo d'água, igual a profecia falou. E do jeito que ele falou, porque Nabucodonosor destruiu a cidade, depois veio Alexandre o Grande, destruiu a cidade, do jeito que ele falou, pegou as pedras, jogou no meio do mar para fazer um istmo. O que acontece? Quando eu fui almoçar, eu vi várias colunas de Tiro no porto. E sabe o que estava ali em cima das colunas, secando ao sol? Redes de pescador. Então, do jeito que ele está contando aí, né? Passando rapidamente assim, parece que é uma coisa incrível, uma profecia, né, uma coisa que foi antevista lá pelo profeta e que anos depois aconteceu tal qual ele descreveu. Fantástico. Vamos continuar acompanhando para ver se isso é mesmo assim. Eu não creio que profecia pode ser um negócio igual a música de Roberto Carlos quando você tá na fossa. Qualquer uma vai contar a sua história. Parece que ele fez a música no dia anterior pra você. Sim. Você entendeu? Então profecia não pode ser uma coisa genérica assim. Isso que ele falou aí parece bastante razoável, não é? Uma profecia, para ser considerada como tal, tem que ser algo bastante específico. Não pode ser uma coisa genérica que com o passar dos anos alguma coisa que acontecer pareça se encaixar ali naquela coisa inespecífica. Vamos continuar acompanhando para ver se ele tem esse grau de exigência mesmo. O professor Peter Stoll, que era já falecido, ele era da área de estatística. E ele jogou a probabilidade combinada apenas dessa profecia de Ezequiel cumprir por coincidência. Qual a probabilidade matemática dessa profecia, com todos os detalhes que eu expliquei, os que eu não dei, acontecer, e eu vi lá as redes de pesca em cima das, sabe, secando, 2.600 anos depois. Sabe qual seria a probabilidade? É como se você inundasse todo o estado do Texas de moedas de um dime. Todo o estado, a 1 metro. Ia dar bilhões de dólares, não ia dar? Tem uma moeda com um X. Se você enfiar a mão e tirar uma moeda com X, essa é a probabilidade. Todas as duas são suas. Essa é a probabilidade estatística dessa simples profecia de Ezequiel se cumprir exatamente como ele falou. Então vamos dar uma olhada aqui no texto bíblico que representa essa profecia. Os versículos 1, 2 e 3 aqui explicam qual é o motivo dessa ira de Deus contra a cidade de Tiro. E o motivo é que Tiro falou mal de Jerusalém. Então já começa aí uma concepção bastante arcaica sobre o Deus bíblico. É um Deus capaz de querer a destruição de uma cidade porque ela falou mal de outra cidade que é a predileta dele. O detalhe também é que parece que foi a cidade inteira que falou mal de Jerusalém, né? Tiro falou. Como assim? Quem foi que falou? Será que Deus não tinha condição de dirigir a ira dele para as pessoas específicas? Preferiu destruir a cidade toda. Os versículos 3 e 4 falam simplesmente de uma forma genérica sobre a destruição de uma cidade. Nações irão subir contra Tiro, mas não diz quais nações, nem quando, que serão derrubados os muros, as torres. Não tem especificidade nenhuma nisso. No versículo 6, uma especial menção aí à crueldade. Suas filhas que estão no campo serão mortas à espada.
um massacre tradicional, né, que acontecia muito no passado. Então, até aqui, o que tem de específico nessa profecia? Nada. Simplesmente falou que a cidade será arrasada. O versículo 7 traz uma coisa que é bastante específica. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro Nabucodonosor, rei da Babilônia, com cavalos, carros, cavaleiros, tal. Essa parte final não tem nada de específico também, é o exército dele vindo. Específico é que falou o nome do rei que iria destruir Tiro. Acontece que, dando uma pesquisadinha rápida, eu encontrei aqui, que essa profecia é apontada mais ou menos para o ano de 587 a.C. e que essa invasão de Nabucodonosor foi aproximadamente em 580. Então, assim, a profecia foi poucos anos antes da invasão. Então, o que tinha de especial aí se dissolve. Simplesmente se você imaginar que quem escreveu a profecia já estava sabendo que Nabucodonosor estava ameaçando a cidade. Então, a única coisa específica da profecia é essa e cai por terra. Agora é interessante a gente olhar a continuidade aqui da profecia. Deus fará de Tiro uma penha descalvada. Virás a ser o enxugadouro de redes, nunca mais será edificada. E ela foi edificada, tanto que existe uma cidade lá em que o Rodrigo esteve fazendo seu mergulho. Nós vamos mostrar aí daqui a pouquinho. Outra coisa é que no último versículo, Deus continua falando lá, né? Supostamente Deus continua falando pelo profeta Ezequiel. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás. Quando te buscarem, nunca mais serás achada, para sempre. O Rodrigo Silva achou e esteve lá mergulhando. Antes da gente prosseguir mostrando as imagens do Rodrigo mergulhando, a gente destaca aqui que a própria Bíblia se contradiz nessa profecia, porque isso aqui é um trecho do Novo Testamento, em que Marcos diz que Jesus andou sobre a região ali de Tiro. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Então, Jesus andou por lá, entrou numa casa, aqui não menciona nada dessa profecia de que ninguém mais a iria encontrar. Temos também em Atos dos Apóstolos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Então, o apóstolo Paulo também esteve em Tiro e havia inclusive algum tipo de embarcadouro e de comércio acontecendo ali. Mas vamos em seguida agora ao Rodrigo e a sua aventura em Tiro, que confirmou para ele a profecia. Olha aí, tem até uma placa na estrada que é para ninguém encontrar a cidade nunca mais. Tiro foi reconstruída, né? Parece que foi, olha aí. Tá aí o Rodrigo admirando a cidade que jamais seria reconstruída. Em 555 foi quando teve um terremoto muito grande, onde uma parte dessa cidade romana, ficou debaixo d'água. Então a cidade foi destruída e ficou debaixo d'água 1000 anos depois por um terremoto. A profecia não menciona terremoto e também não menciona data. Então qualquer coisa que possa acontecer, justamente eles fazem se encaixar na teoria, igual a música do Roberto Carlos lá que o Rodrigo comentou. Veja que ali em volta dele mesmo está a cidade reconstruída, né? Porque os crentes tentando salvar a profecia costumam dizer que a cidade foi reconstruída, mas não no mesmo lugar. Primeiro que a profecia não fala isso aí se é no mesmo lugar ou em outro lugar. E segundo que nós estamos vendo ali que foi reconstruído no mesmo lugar. Ele vai mergulhar ali e em volta estão as construções novas. Apesar de ter muito lixo aqui, isso é apenas uma marina. É porque no livro de Ezequiel, Deus profetizou o que haveria de acontecer com o grande porto fenício da cidade de Tiro.
Ezequiel profetizou isso por volta de 587 a.C., quando o Templo de Jerusalém estava sendo destruído e os moradores da cidade de Tiro, inclusive o rei, disseram bem feito em relação a Israel. Tá aí o motivo da ira de Deus, que para ele parece que é uma coisa normal, né? Encaixa bem na imagem que ele tem de Deus. Isto diz o Senhor: eis que eu estou contra você, ó Tiro, e eu varrerei o seu pó, e farei dela uma rocha escalvada. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor. Veja que ele leu atentamente os versículos e não percebe as incongruências. Ali não é apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes. Olha em volta dele quanta coisa tem. Eu hoje mergulhei nas águas desse mar para encontrar ruínas da antiga cidade de Tiro. E do lado de fora, você não vê praticamente nada. Não sobrou quase nada da Tiro da época bíblica. Mas o que tem de especial nisso e não sobrar quase nada? Não sobrou quase nada de cidade nenhuma daquela época. O que a gente tem aqui? Olha o que a Bíblia falou. Ela será apenas um lugar onde os pescadores secam as redes. E olha o que eu tenho aqui. Uma marina e o lugar onde os pescadores secam as redes. Inclusive, essa pedra que está aqui, olha, é uma pedra do fundo do mar da antiga cidade de Tiro. Como se ali fosse um lugar raro em que pescadores secam as suas redes. E nesse lugar tão interessante, eu vejo mais uma confirmação da palavra de Deus. Então eu creio em profecias, o meu padrão é um pouquinho mais exigente. Qualquer lugar que tem porto, tem pescador e tem lugar que o pescador pendura a rede. Isso não quer dizer nada. As partes da profecia que não foram cumpridas, ele ignora. Então, mas por exemplo, os profetas, o que eles previam era 500 anos, 1000 anos antes. O caso de Ezequiel. Esse é que é o negócio. Na verdade é o contrário. Como as profecias não estabelecem data, quanto mais tempo passar, maior a probabilidade de acontecer alguma coisa parecida que dê a impressão de estar sendo o cumprimento da profecia. Eu quero que Jesus volte porque vai ser a coisa melhor desse mundo, sabe? Sabe qual a oração que um ateu sincero pode fazer? Senhor, que tu existas, amém. É isso. Porque se Deus existir, tudo isso que vocês estão falando vai passar. Nossa, agora, se Deus não existir, se essas promessas da Bíblia forem mera balela, aí eu vou ter que me reportar a Fernando Pessoa, que diz o que é o ser humano, senão cadáver adiado que procria. E para terminar, quem está aí estupefato com a falta de razoabilidade aí do nosso arqueólogo, ele deixou escapar aí porque que ele acredita nessa profecia e em outras coisas desse tipo. É uma vontade grande, uma necessidade que ele tem de ver esperança em que os problemas do mundo sejam resolvidos de uma forma divina. E uma necessidade também de entender o sentido da sua vida através da existência do divino. Isso sobrepuja a razão e leva a esse tipo de crença que o pastor aí estava expondo em rede nacional, convencendo milhões de pessoas que não tiveram a oportunidade de aprofundar nesses raciocínios, como nós fizemos aqui nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Continuem seguindo o canal.